por acaso. Só entra aqui dentro, querido, aquele que Deus trouxe, escolhido a dedo dele. Aquele que não veio, não era para vir mesmo. Mas se você entrou aqui nessa noite, Deus tem algo preparado para o teu coração. Deus tem uma palavra preparada para a tua família, para a tua história nessa noite. Porque o nosso Deus continua sendo fiel. Sou o evangelista Everaldo, do Ministério El Shaddai, ali de Caratinga. E quando eu vi esse pastor, meu coração tremeu. Porque parecia que eu conhecia ele há muito tempo. É o Espírito do Senhor testificando. Parece que nós somos até conterrâneos. Amém? Cabecinha chata. E eu já amo o pastor em nome de Jesus, para a glória dele. Estou aqui com 10 jovens da nossa igreja. A minha esposa missionária Juliana, se coloca de pé. Amém? Essa mulher abençoada, linda, que Deus me deu. Minha aliança, eu tenho um péssimo hábito de tirar para tomar banho, ela ficou no banheiro, mas está ali a minha bênção, a mulher de Deus na minha vida. Amém? Sem perda de tempo, querido, se coloque de pé no seu lugar. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13, amém? O Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, para a glória do nosso Deus nessa noite. Você tem liberdade para glorificar o Senhor, né? E você está na casa do teu Pai. Fique à vontade nessa noite. Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordene meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na muita abundância dos bens que possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus bens, os meus frutos. Disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Podeis acertar. Deus querido, não desfazendo, ó Pai, da oração do teu filho, Deus, nessa noite, ó Deus, eu coloco, ó Deus, essa palavra, ó Deus, nas tuas mãos. Coloca, ó Deus, a minha vida, Deus, em total dependência do Senhor. Pai, que eu diminua nessa noite, ó Deus, para que tu venha crescer mais e mais, ó Deus. Deus, a palavra está servida, o banquete está servido, ó Deus. Pai, que eu seja um canal somente nas tuas mãos nessa noite. Pai, que o teu Espírito Santo, Deus, venha soprar os meus ouvidos aquilo que a tua igreja necessita ouvir nessa noite. Repreende, Deus, o mundo espiritual, toda distração. Pai, tudo, Deus, que tem tentado, Deus, confundir a mente dos teus filhos. Pai, que esse mundo espiritual, Pai, que esse ambiente venha ser tomado, Deus, pelo Espírito Santo nessa noite. Pai, visitando, meu Deus, cada coração, cada mente, Deus, que o Senhor trouxe nessa igreja nessa noite, que venha ser impactada pelo poder que é no teu nome, da tua palavra nessa noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite, Deus colocou essa palavra no meu coração, e há muito tempo eu já tinha preparado essa palavra para ser pregada, mas Deus guardou ela para essa noite. Eu já tive a oportunidade várias vezes de pregar essa palavra em outras oportunidades, mas Deus não permitiu, porque essa palavra é para hoje, para esse dia, para essa igreja, para esse povo que está sentado aí. E a palavra do Senhor que nós lemos diz que Jesus estava ali no meio da multidão. Agora chega um homem desesperado até ele e diz para Jesus: Mestre, fala com meu irmão para repartir comigo a herança. Eu não sei se a mãe dele tinha morrido,
Jesus falou para ele. Jesus falou para ele naquele dia. Oh, aleluia. Cuidado com a avareza. Cuidado em juntar as coisas aqui na terra. Querido, Jesus proferiu para aquele homem naquele dia uma parábola. E ele começou a contar essa parábola para ele a partir do verso 16, dizendo assim: um homem rico produziu ali a sua lavoura, o seu campo, muitos bens. E ele olhou para a tua alma e falou: eu não tenho aonde recolher os meus bens, os meus frutos. E ele construiu um celeiro muito grande, diz a parábola. E ele olhou para a tua alma e disse para ela: descansa, come, bebe, regala-te, porque tens muito bens para muito tempo. Querido, essa palavra nessa noite é do coração de Deus para você. Aleluia. Eu quero começar essa mensagem dizendo assim: Deus procura em nós nesses dias algo que todo mundo tem, algo que vem dele e não é de nós, que é a nossa alma. Aqui nessa noite tem pessoas ricas, tem pessoas mais ou menos ricas, e tem pessoas com a situação financeira bem escassa. Mas isso diante de Deus não é nada, não é requisito nenhum para a salvação. Porque Deus, querido, nos fez corpo, alma e espírito. E todos nessa noite, se você procurar 100 reais com um, talvez do lado de cá tem 2 ou 3 pessoas que têm 100 reais no bolso. Se você procurar do outro lado, talvez não tenha nem 5, nem 1, nem 2, nem 10. Porque, queridos, nós somos feitos pelo mesmo Deus. E nessa noite Deus quer falar ao teu coração. O que importa para Deus é a nossa alma. Aquilo que não compra materialmente, aquilo que o teu dinheiro não compra, aquilo que o teu sobrenome não compra, mas é aquilo que Deus te deu. E Deus não te cobrou nada por isso. Deus te deu de graça. E essa palavra fala tanto no meu coração, porque se a alma fosse comprada, poucas pessoas teriam dinheiro para comprar. Mas nessa noite Deus veio nessa igreja para falar ao teu coração e te levantar dessa cadeira e dizer para ti nessa noite: o que eu quero, você tem. O que eu preciso, você tem. O que eu necessito para te abençoar, você já tem. Oh, meu Deus, eu fico feliz, querido, por essa palavra, porque eu sei que eu sirvo um Deus que Ele não nos olha segundo o biotipo que o mundo olha. Eu sirvo um Deus, você serve um Deus que ama tanto o cabelo enrolado, como ama tanto o cabelo liso. Ama tanto aquele que vem para a igreja de carro importado, e ama tanto aquele que vem de chinelo havaiano.